Porque mesmo com medidas protetivas, mulheres são afrontadas por importunação sexual. Eu conversei com 5 delas ontem. E hoje eu vou conversar com uma delas, não vou dizer o seu nome, e ela está falando em nome das 5. E vocês vão ver como aconteceu, como a gente corre o risco ao passar o telefone que você tem, uma pessoa. Tudo começou, e o Fernando vai explicar direitinho, porque a vítima primeira foi uma veterinária. A mulher e o marido chegam na veterinária, levam um pet para passar por um problema de saúde do cachorrinho. Ele é atendido e a veterinária, depois de atender, passa o telefone dela para a pessoa, para o casal, dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa que piorar, ou quero acompanhar, então você tem um telefone, está aqui o meu telefone da minha sócia. E de repente, essa veterinária, passado um determinado período, começa a receber importunações sexuais, mandando fotos, mandando textos. Os textos são impublicáveis. Eu tenho nojo de ver o que está no texto, sabe? Então elas ficaram assustadas. As duas juntas começaram a falar: alguma coisa está acontecendo. Aí pegaram o telefone, conseguiram, numa medida protetiva, chegar ao filho desse casal. Ao filho do casal. Quer dizer que muda de endereço, muda de como é que chama na internet, Fernando? De perfil. De perfil, né? Então, quer dizer, elas não estão suportando. Aí depois começaram a perceber que outras pessoas também estavam caindo. E todas elas mais ou menos ligadas com amigas. Todas amigas, são todas conhecidas. Quer dizer, a meu ver, o menino, o rapaz, não sei se é jovem que é, mas tem um nome, tem tudo, ele está localizado. É um psicopata. Pelo que ele escreve, pelo que ele diz, pelo que ele fala, é um psicopata. Tem que ser tratado. Não pode ficar ameaçando as pessoas. As pessoas têm filhos. Ele faz ameaças. Quer dizer, importunação sexual com ameaças. Eu vou conversar com a vítima, uma das vítimas, que fala em nome das 5, porque agora as pessoas estão demandando, porque nós vamos procurar a polícia, estamos dentro da delegacia, quando chegou inclusive uma mensagem. Aí a polícia diz: não podemos fazer nada, porque tem uma medida protetiva que foi quebrada, você tem que ir na justiça novamente para recuperar tudo. E aí, sabe, o Brasil é um país enroscado, o país é um Brasil burocrático, é uma coisa impressionante, rapaz. É assustador, né, Madalena? Porque além de tudo isso, da configuração do crime sexual, existe desde 2021 o crime de stalking. Não é? O que é isso? É aquela perseguição reiterada de alguém por qualquer meio, seja físico ou seja no ambiente virtual, que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima. Então, manifestações insistentes pelo WhatsApp, perseguição na rede social, pessoa que fica ali o tempo todo te ameaçando, te torturando psicologicamente, isso é crime. Eu gostaria que você desse o retorno para ela, Lucas, e eu não quero colocar o seu nome, nem o nome das 5 pessoas que nós já localizamos como vítimas desse indivíduo, que eu fiquei envergonhado, fiquei constrangido de ver as fotos e o que ele diz. Essas pessoas se sentem ameaçadas, psicologicamente se sentem abaladas em função dele usar telefone de outras pessoas, de pegar conta de uma, de outra, sabe? De fazer um rolo aí, porque dizem que ele pode ter problemas psiquiátricos, mas um elemento que tem problemas psiquiátricos, a facilidade que ele tem de abrir fakes, abrir perfis, é uma coisa impressionante, né? Então, vamos devagar aí, porque de repente as pessoas se escondem atrás de uma doença para poder praticar os seus crimes. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. O Fernando vai fazer uma abordagem, e depois eu quero conversar com uma das vítimas, que fala em nome de todas as vítimas. Fernando, conta aí, como é que teria tudo começado? Vai lá. Bom, essa história tem sinais de psicopatia. Ela começa dias após uma veterinária e também a sua sócia atenderem a uma cliente que levou um pet de estimação para a consulta. Após a consulta, a veterinária fez o quê? Passou o telefone para a cliente caso fosse necessária alguma orientação a mais. Tempos depois, através desse celular passado para a cliente, fotos e mensagens que se caracterizavam como importunação sexual começaram a ser enviadas ao celular da veterinária.
A vítima descobriu o nome e o endereço do autor, bloqueou a comunicação e logo conseguiu uma medida protetiva que foi concedida pela Justiça. Mesmo com a medida, as mensagens continuaram através de outras contas do mesmo autor. Ao recorrer à autoridade policial, as vítimas receberam a informação de que nada poderia ser feito porque já havia uma proteção judicial cuja tramitação teria que passar por um outro processo. Em razão da burocracia, as mulheres importunadas sexualmente não têm condições de ter uma vida tranquila, uma vez que o autor, após ser bloqueado, o que ele fez? Ele abriu outras contas. A nossa reportagem teve contato com pelo menos 3 dessas 5 vítimas confirmadas. Ontem, depois da noite, eu tive contato com mais 2 e disse, Madalena, a gente está assustada porque, sabe, a gente não aguenta mais. Agora, eu tenho uma das vítimas aqui, que inclusive ela fala por ela e para a filha dela e pelas outras vítimas, né? Você ouviu aí a introdução da matéria e eu gostaria que você explicasse, por exemplo, o que está acontecendo com você e como que você foi envolvida nessa situação juntamente com as outras vítimas. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia, ouvinte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar dando visibilidade para esse caso, né, que é um caso que ficou invisível por muito tempo, né, mas não por falta de buscar ajuda, né, mas sim por conta da negligência das autoridades, né. Eu e outras mulheres estamos sendo assediadas e perseguidas pela mesma pessoa. Eu, no caso, eu já passo por isso há mais de um ano. Essa pessoa, ela envia mensagens de teor sexual, a maioria delas envolvendo a minha filha de 7 anos. Ele faz perfil falso em todas as redes sociais, ele faz ligação usando chips diferentes, ele já tentou contato comigo até via SMS, né, tentando aí me alcançar por todos os meios possíveis. É uma perseguição constante que não tem fim nunca. Vários boletins de ocorrência foram registrados, tanto por mim quanto por outras mulheres, né, presencialmente, online. No meu caso, o meu celular ele ainda chegou a ser recolhido pela perícia e ele chegou a ser internado, né? Mas essa internação ela durou menos de 2 meses. Né? E o elemento foi internado? Ele foi né? Muita gente pergunta para mim, né? Nossa, mas você precisa abrir boletim. Só que eu falo para as pessoas, eu abri boletim, tanto que ele foi internado, ele ficou menos de 2 meses internado, né? E tudo fica mais assustador, né? Com o fato de que essa pessoa ela é réu por tentativa de homicídio. Essa pessoa ela já tentou matar outra pessoa. Agora, né? viu, eu não vou falar o seu nome, né? Mas eu li o que ele manda para você e para sua filhinha. A sua filhinha tem quantos anos? Ela tem 7, tá para fazer 8. Uma criança, então ele é um pedófilo. Você precisa ver o que ele fala. Sabe? É uma coisa assim assustadora. Porque se eu fosse o pai da criança, ou a mãe da criança, sabe, de revoltar. Como é que... Agora ele é doente, foi internado, já tentou uma tentativa de homicídio. Mas foi internado onde? Então, onde que ele foi internado? Então, eu não sei, porque eu não fui, né, informada nem pela própria justiça oficialmente, né. Agora, nós estamos falando de uma pessoa com quantos anos de idade, o agressor? Olha, ele tem por volta de 28, 29 anos. E você tentou contato com os familiares dele? Porque ele mora com o pai e com a mãe, não é isso? Então, na verdade, um familiar dele, né, no caso, tentou contato comigo, né? Que foi, inclusive, por conta, né, desse familiar que ele foi internado. Entendi. E essa pessoa ainda teve a coragem, né, de me procurar pedindo para eu retirar o boletim de ocorrência. Agora ele foi internado e qual que é o diagnóstico? É um caso de esquizofrenia? O pai dele, não sei se é psicólogo ou psiquiatra. O pai é psiquiatra, é? O padrasto dele ele é psiquiatra. Então, quer dizer... E qual que é o diagnóstico? O padrasto deu o laudo que ele talvez seja o pai. Quer dizer, tem uma coisa... Porque agora, rasgar dinheiro ele não rasga. Ele sabe montar
outras Contas na internet. outros perfis. Quer dizer, as 5 mulheres estão desesperadas, porque Mas claro. elas não têm paz, elas estão psicologicamente abaladas. Essa moça está percebendo, ela está quase chorando aí, porque tem uma filha, a filha vai para a escola. Agora, esse rapaz já teve uma tentativa de homicídio, sabe? Agora, essa história de que é doente e tal, precisa ver direitinho, porque não se pode deixar uma pessoa nesse estado e simplesmente, já tinha uma medida protetiva, ele quebrou a medida protetiva. Mas se ele é doente e ele não tem condições de conviver em sociedade, ele tem que ser tratado, tem que estar, como a depoente está falando, ser internado, ficar longe da sociedade e buscar uma cura ou controle disso que ele tem. E dar paz para as pessoas. Agora, me diga uma coisa, ontem eu conversei com uma das vítimas, ela disse que estava na frente do delegado e estava com o telefone quando ele mandou e ela abriu e falou, olha aqui, olha aí. Não é um atrás do outro, né? Era você ou era uma outra moça que estava na frente do delegado? Não, era outra, mas já me ocorreu também de eu correr para a delegacia e eu dentro da delegacia ele me fazendo ligações de vídeo sem parar. É isso aí. Agora, você acha que é possível viver numa situação como essa? O que nós podemos fazer diante de um quadro como esse? Nós vamos ter que procurar... Você esteve com o promotor ontem, foi isso? Foi você? Isso mesmo. E o que o promotor falou para você? Então a gente... Fomos todas, né? Uma mulher não conseguiu ir, a gente foi buscar auxílio, né? Porque a gente está tentando tudo que dá para fazer, todo lugar que dá para ir a gente vai. A gente perguntou sobre essa quebra da medida protetiva, né? O que a gente pode fazer? Fazer outro boletim de ocorrência. Ele não pode ser preso em flagrante, né? Ele explicou que existem vários tipos de medida protetiva, quando é no caso de mulher, né, que tem a medida protetiva contra o marido, aparentemente, se o marido, né, se aproxima, aí ele é preso em flagrante, mas nesse caso não. A gente foi orientada a fazer outro boletim, né, sobre essa quebra, para que o caso ganhe mais força, né, para que a gente coloque tudo isso em cima do caso, para ele ganhar mais força, né, que além de tudo ele ainda foi lá e quebrou a medida protetiva. Meu Deus do céu, quer dizer, os próprios mecanismos, eles não têm validade, né? Você tem a medida, agora tem que fazer um boletim para avisar que quebrou a medida, para que o boletim possa reforçar a medida. Sabe, a gente se sente completamente desprotegido. Esse sujeito mora em Araraquara, né? Ele já cruzou o seu caminho, essas ameaças deixaram o campo virtual e passaram a estar no universo físico, ou por enquanto é só por meio de celular e contas e WhatsApp? Olha, eu acredito que não. Ele disse que já me viu. Eu não posso afirmar se isso é verdade, mas eu nunca vi ele. Nós estudamos juntos na mesma escola. Entendi. Né? Apesar de eu não lembrar dele lá, porque até então, eu conversando com as meninas, para mim, nós estudávamos em períodos diferentes, porque eu não via ele lá. Mas elas falaram, não, ele estava lá. Mas eu não me lembro dele, né? Mas possivelmente ele já te marcou daquela ocasião, né? Isso, exatamente. Quer dizer, agora imagine você, ele vem acompanhando ela, sabe? Ela não sabe quem é ele agora. É um comportamento doentio, né, Madalena? Mas é isso. Agora, não se pode simplesmente dizer assim, mas ele tem uma avaliação psiquiátrica. Mas do padrasto não tem validade. Não, a avaliação de doença... Não sei se é do padrasto. Não, sim, mas é uma avaliação para dizer, não, ele é um quadro, enfim, de uma doença, com uma CIP, isso tem que ser uma avaliação isenta. De alguém que não tenha interesse nessa. Agora, você e as outras vítimas saíram do promotor público ontem, em que situação? A gente saiu de lá sem esperanças, porque a gente, em todos os locais que a gente vai, a gente é tratada com frieza. Tudo que falam pra gente são coisas que a gente já sabia, né? A gente não sai com nenhuma informação nova do que a gente poderia fazer para estar ajudando a gente sai totalmente desesperançosa, né? Nem na DDM você conseguiu uma guarida, nem na Delegacia de Defesa da Mulher? A Defesa da Mulher estava fechado o dia que teve a denúncia, alguma coisa assim. Sabe, porque senão nós vamos perguntar para
doutora Merilene, né? Como é que pode as pessoas estarem assim sendo atacadas O psicologicamente? juiz tem que dar uma decisão. Que é isso? Quebrou a medida protetiva, tem uma decisão. Ah, mas não pode dar decisão porque ele tem um laudo psiquiátrico de que ele é doente. Quer dizer, as pessoas ficam sofrendo as consequências. Não tem cabimento. Não tem Você está cabimento condenado a viver a com viver isso? com isso. O laudo não é uma isso. carta de alforria para ele sair por aí importunando todo mundo. Ela tem direito a viver uma vida de paz e de felicidade. Vocês foram atendidos por um promotor homem ou por uma promotora mulher? Por um homem. Por um homem, né? Agora, a doutora Noemi é... A doutora Noemi era da Infância e Juventude, infância mas e- já se aposentou também, viu, Madalena? Ah, é? Me parece que ela já não está mais Agora, atuando. como tem uma criança envolvida na questão, a questão também está ligada à questão da... Tem 7 anos a criancinha, que ele fala coisas horrorosas, sabe? Então, quer dizer, não pode ser normal. A mulher está realmente muito abalada, as 5 pessoas estão abaladas, e vamos lá saber se não tem mais. Vamos lá saber, porque ele passa talvez o dia inteirinho fazendo isso. Então, quer dizer, alguma coisa precisa acontecer. E nós vamos levar essa reportagem, tá bom? Para quem? Para a OAB? Para quem? Para alguém que possa defender. Agora, a promotoria pública que tem que defender as pessoas vai ser que no estão... Ministério Público. É o Ministério Público. Agora, como ela disse, é uma coisa muito superficial, muito, sabe? Todo mundo fica boquiaberto. E agora, o que nós vamos ter que fazer? Protocolar, tudo Protocolar. é muito protocolar. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento e nós vamos ver o que nós vamos ter de resultado disso, que nós vamos procurar o promotor, saber qual o promotor que você conversou, dizer o seguinte: promotor, qual que vai ser agora o desdobramento de uma situação como essa? Próximo passo. Próximo passo. Você queria dizer mais alguma coisa? Bom, eu queria fazer um apelo também para outras mulheres. A gente acredita muito que tenham outras mulheres passando pela mesma situação, com a mesma pessoa. Uma dessas mulheres, inclusive, ela conversou comigo, ela disse que ela não fez boletim de ocorrência porque ela tem medo dele fazer algo com ela, né? Então, agora que o caso ele está ganhando visibilidade, a gente pede para que essas mulheres se manifestem, que elas procurem a delegacia, que elas façam um boletim, porque enquanto a gente estava sozinha, isso não tinha força, né? A gente gostaria muito que essa comoção que a gente vê da população vendo esse caso, a gente gostaria de ver isso dentro de uma delegacia. Só que o contraste chega a ser ridículo, sabe, entre a população, o cidadão comum, e quando a gente coloca o pé dentro de uma delegacia, que a gente só sente indiferença e frieza. Olha, e é muito Isso é grave, hein? depoimento Isso é grave. Eu acho que o centro de referência da mulher tinha isso que aí. entrar nessa parada para dar o encaminhamento que a questão deve. Eu vou fazer exatamente sabe? isso. O Centro de Referência da Mulher, que protege a mulher, tem que entrar na jogada, porque talvez elas ainda não tenham procurado o centro, e nós vamos procurar o centro e dizer o seguinte: olha, está na mão de vocês. Porque são mulheres, suas parceiras, que estão enfrentando esse problema e está na hora de vocês, logicamente, agir. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento. E seu depoimento será entregue. Boa ideia, Luiz Antônio. É o Centro de Referência da Mulher Claro, que vai... até para corrigir esses protocolos, porque chegar numa delegacia e ser tratada com frieza, é que ela tá dizendo, sinto mais comoção se o meu vizinho escuta a minha história do que o delegado, do que o promotor, sabe? O que é isso? É isso aí. Viu? Então nós vamos entregar o seu caso, o caso de você, de mais 5 e de outras pessoas que certamente vão aparecer. Se aparecer, por favor, Luquinha, anote aí, porque com certeza o Centro de Referência da Mulher vai analisar o caso e vai dizer o seguinte: olha, nós vamos tomar essa decisão, porque essas mulheres precisam ser protegidas. Não pode ficar nas mãos, mas ele é doente, sabe? Ele tem um laudo que foi feito não sei por quem. Então, quer dizer... Se é doente, a família tem que se responsabilizar. É doente, então é obrigação da família fazer os cuidados. Tá tomando os remédios direitinho? Sabe, exatamente. Tudo isso, né? Então é isso aí. Muito obrigado, viu? Um abraço a você e vamos ver como é que vai ser o desdobramento a entregar o caso para o Centro de Referência da Mulher. Um abraço, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada, Madalena. Um abraço. Muito obrigado. Tá aí, portanto, e vamos ver em que pé vai ficar essa situação. Jornal da EBR.